Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos, estou aqui para fazer mais este vídeo. Antes de dar sequência, convido você para se inscrever neste canal, deixar seu like, seus comentários. E se você desejar compartilhar este vídeo, fique à vontade. Hoje eu quero estar aqui fazendo um comentário respectivo sobre o texto de Jeremias, capítulo 3, versículo 14, na primeira sentença deste texto bíblico, trazendo aqui algumas curiosidades referentes ao mesmo. O texto de Jeremias, capítulo 3, versículo 14, o texto em hebraico nos diz assim: Shuvuvanim, Shovavim, Neum Adonai, Ki Anohi, Baalti, Vahem, que traduzido literalmente ficou assim: Retornai filhos, os que dão as costas, o enunciado de Adonai, porque eu me mostro Senhor sobre vós. Bem, o que eu quero estar compartilhando aqui de forma bem objetiva com vocês nesta ocasião, referente a esta primeira sentença deste texto bíblico, é sobre esta palavra que eu coloquei aqui, em destaque. Aqui nós temos a palavra dentro de uma construção, né, que é a palavra Baalti, que é uma palavra que ocorre aqui no formato de um verbo, né, um verbo no tronco cal, conjugado no tronco cal, na primeira pessoa do comum singular, no aspecto verbal catal, né, no caso. Que aqui foi traduzido literalmente como me mostra o Senhor. Mas essa parte especificamente desta palavra aqui que eu coloquei em destaque é a palavra hebraica aqui, Baal. E aqui tem uma questão interessante. Uma vez que esta palavra aqui hebraica significa aqui Baal, ela está fazendo aqui referência e alusão ao Eterno, ao Adonai. Porque perceba o que diz essa parte aqui especificamente, o enunciado de quem? De Adonai, aqui nós temos o tetragrama, e olha o que ele diz, porque eu me mostro Senhor sobre vós, ou seja, o próprio Adonai, o próprio Eterno está dizendo, né, que ele se mostra Baal sobre vós quem? Sobre o seu povo, sobre aqui o discurso que vem ocorrendo antes, né, alguns textos bíblicos antes aqui para cima, ele está tendo aqui tendo um tratado, ele está tendo um diálogo com o seu povo. E aqui a partir do versículo 14, ele faz um convite para que o seu povo retorne, então, né? Sobre vós aqui, ó, se encerra a primeira sentença deste texto, né? Nós temos aqui o atinar, no caso, que é um disjuntivo que corresponde a uma pausa forte, né? Um ponto e uma vírgula. Então aqui se encerra a primeira sentença deste texto. E dentro dessa primeira sentença aqui, o Eterno, o Adonai, está dizendo, né, que ele se mostra Baal sobre o seu povo. E esta palavra Baal aqui no caso, sempre foi visto com maus olhos dentro do contexto religioso, eu posso assim dizer. Sempre foi visto como fazendo referência a um ídolo, a uma divindade pagã, a uma divindade que pertence a um povo que nunca se voltou e nunca teve relacionamento com o Eterno. Então essa é a perspectiva que se tem. Mas aqui agora tem um porém. O próprio Eterno está dizendo que ele se mostra como Baal, no caso, né, sobre o seu povo. Se nós formos levar ao pé da letra esta interpretação e essa aplicação dessa palavra, logo então aqui o Eterno, o Adonai, estaria dizendo então para o seu povo que ele está se mostrando aqui, no caso, né, como um ídolo, como um deus pagão sobre o seu povo. Veja que isso acaba gerando certos conflitos e problemas. Mas não é bem isso que esta palavra aqui ela quer dizer. O que acontece? Essa palavra aqui, na verdade, além dela poder fazer uma referência supostamente a uma divindade, mas ela também significa marido, ela significa possuidor, ela significa senhor. O problema muitas vezes está em generalizar a definição como uma definição única para um único termo hebraico. Você tem uma palavra hebraica ali, muitas pessoas pegam e dão uma definição única para ela. E isso acaba muitas vezes gerando problemas, conflitos e um mau entendimento. Nós precisamos entender que muitas vezes uma palavra ela tem várias definições e o que vai determinar o uso dela vai ser o contexto. E neste contexto aqui, ela tem a definição única simplesmente de expressar a ideia aqui de Senhor,
onde o Adonai, o Eterno, está se mostrando desta forma sobre o seu povo. Eu vou estar retirando esse interlinear para nós podermos estar vendo um dicionário hebraico-português e estar vendo também as definições, que esta palavra aqui, inclusive, ela pode ocorrer a raiz dela no formato de um verbo, mas também o seu uso de um substantivo. Então, vou estar removendo aqui, agora, neste momento. Então, aqui você tem o primeiro uso dela aqui, ó. Vou estar puxando mais aqui. Olha aqui, ó. Aqui você tem o primeiro uso dela aqui, ó. Baal. Na forma de um substantivo, geralmente é usado. E esta forma aqui significa senhor, dono, amo, possuidor, marido, esposo, ó. Baal, Deus, ídolo, dotado de com, a ideia de posse se enfraquece até de significar. Então, aqui ela se estende, né? Vai para aqui para o outro lado e acaba se estendendo. Então, além de significar senhor, dono, no formato de um substantivo, né? Pode também significar possuidor, marido, mas também pode significar Deus e ídolo. Porém, ali no texto de Jeremias 3,14, a forma que ocorre não é no formato proveniente de um substantivo, mas de um verbo. E quando nós vamos olhar esta questão, aí agora eu vou estar colocando aqui, ó, para que você possa ver bem. É esta parte aqui, ó. Aqui você tem aqui, ó, Baal, no caso, né, que ocorre no formato de um verbo, né? Aqui ocorre no tronco cal, e daí, ó, aqui, ó, que significa senhor, dono, amo, senhorear, dominar, possuir, casar-se, ser marido, né? Tomar, enfim. Aqui, ó, no campo do poder, aqui, ó, um dos primeiros usos, aqui, ó, significa dominar em Isaías, mas olha só que interessante aqui quando eu coloquei em destaque. Aqui, ó, Yahvé como dono ou marido de quem? De o povo, referente lá ao diálogo que ele estava tendo com o seu povo. E olha aqui os textos, ó. Jeremias capítulo 3, versículo 14, que foi o texto a qual fiz a leitura, e depois Jeremias capítulo 31 e o versículo 32 também, ó. É onde ocorre pela segunda vez, no caso, porque esta palavra, naquele formato ali, Baalti, que tem no texto de Jeremias 3,14, ela ocorre apenas 2 vezes só neste formato, naquela construção. Então está aqui as 2 referências e tem o sentido ali dentro, ó, do quê? Sentido de pacto, né? Sentindo uma ideia de aliança. Então, o que eu queria compartilhar, pessoal, com vocês nesta ocasião era isso, de forma objetiva e simples, né? Mostrar aí que a palavra Baal, ela não se resume simplesmente a uma ideia ali, né? De um ídolo, de um deus pagão, mas tem um sentido muito mais amplo, né? De dono, marido, possuir, casar-se, entre muitas outras formas de aplicação que ela pode ser usada. O que vai determinar o uso dela vai ser o contexto. Então, nesta ocasião era isso. Deus abençoe as suas vidas e até um próximo vídeo.